Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, essa é a correção da última atividade que eu coloquei no plano de estudo para vocês fazerem na quinzena passada, tá? São 10 questões, eu concordo com vocês que deve ter dado um certo trabalho para responder pela quantidade, mas eu acredito que não sejam tantas questões porque eram referentes ao mesmo texto e eu não passei muitas atividades nessa quinzena para vocês estarem fazendo para tentar não sobrecarregá-los, tá? Espero que tenham compreendido e que tenham feito as atividades da forma correta, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, que expectativa é criada no leitor sobre o conteúdo do texto a partir da leitura do título? Então, vocês podem responder da seguinte forma, que vocês imaginaram que fosse ser algo sobre a questão no sentido literal do termo lavar a louça, né? A questão assim de vocês interpretarem que o texto tivesse algo relacionado ao sucesso da tarefa de lavar a louça, tá bom? Na setinha, ao concluir a leitura do texto, mantém-se a interpretação inicial do título? Não. Porque quando a gente conclui a leitura do texto, a gente percebe que o título faz referência a uma importante imagem construída pelo autor para defender sua tese sobre a capacidade de transformação das pessoas. Então, o título ele é apenas uma metáfora, tá? Na questão número 2, essa expectativa, na questão que é falada na questão número 1, ela é confirmada pela leitura do subtítulo? Não. Por quê? Porque o subtítulo ele vai tratar de questões relacionadas a um sentimento humano, a compaixão. Não há nele qualquer menção ao ato de lavar louça, tá? Na A, qual é a função do subtítulo? O subtítulo, ele tem a função de oferecer mais informações, oferecer informações específicas sobre o assunto que será tratado no texto, tá bom? Na letra B, ele é suficiente para o leitor ter conhecimento do assunto abordado no texto? Sim, nesse caso específico, o subtítulo ele trará as informações assim diferente do título, né, para mostrar para a gente que o título é uma metáfora. Então, o subtítulo ele acaba funcionando como suficiente para a gente entender o conhecimento, para a gente entender o assunto que vai ser tratado no texto, tá? Porque a gente terá a informação de que o texto vai tratar das condições para os seres humanos serem capazes de sentir compaixão pelos seus semelhantes. Na número 3, há uma passagem no primeiro parágrafo que anuncia para o leitor qual será a questão central abordada no texto. Transcreva no caderno essa passagem. Vocês vão copiar qual passagem que é essa. É o trecho que fala assim, ó. Sempre perguntamos se somos inerentemente bons e generosos ou maus e egoístas. Essa é a síntese de todo o assunto. Na questão número 4, pede para vocês relerem o segundo parágrafo. E na letra A, por que a perspectiva dos biólogos é identificada como sendo de terceira pessoa e a dos psicanalistas de segunda pessoa? Porque os biólogos e cientistas em geral, eles desenvolvem um olhar analítico e descritivo em relação aos fatos que estudam, tá? Ao falarem sobre suas observações e conclusões, referem-se aos dados, aos fatos e fenômenos em terceira pessoa. Esses são os biólogos, a perspectiva dos biólogos. Quando eles falam dos dados, dos fatos, eles se referem em terceira pessoa. Já a psicanálise, que é tratada em segunda pessoa, ela investe na interlocução entre psicanalista e paciente. Em termos discursivos, por basear-se no diálogo, a perspectiva construída é de segunda pessoa. É a questão assim, os biólogos, eles estão falando em terceira pessoa, porque eles estão falando de algo, né, de um fato. Já a perspectiva do psicanalista é em segunda pessoa, porque é como se fosse um diálogo, elas estão conversando com alguém, tá? Por isso essa diferença de terceira pessoa
dos biólogos e segunda pessoa dos psicanalistas. Na letra B, qual a descoberta apontada como revolucionária nesse parágrafo? Usando a própria mente para pesquisar a mente, os cientistas contemplativos descobriram que todas as maldades são artificiais, construídas, e até mesmo o mais violento dos seres humanos pode sim erradicar completamente aflições e confusões, até se tornar veículo de inteligência benéfica. Então eles concluem que toda pessoa é capaz de mudar, né? Na C, o que haveria de revolucionário em tal descoberta? O aspecto revolucionário seria a afirmação do potencial de que todas as pessoas, para florescerem internamente, ou seja, de passarem por uma transformação. Nessa perspectiva, não existem pessoas intrinsecamente más, porque antes acreditavam que as pessoas ou eram 100% boas ou eram 100% más. Aqui nesse texto fala o quê? Que as pessoas elas são capazes de mudança. Então, se alguém é mau, não quer dizer que ele vai ser mau a vida inteira, que ele pode mudar no decorrer do tempo, no decorrer das situações, tá? Na questão número 5, o terceiro parágrafo faz uma afirmação generalizante sobre o comportamento das pessoas diante de visões apresentadas em programa de TV. Que generalização é essa? A generalização de que aceitamos como verdades inquestionáveis duas visões apresentadas em programas de TV. A primeira, de que há pessoas boas e há pessoas essencialmente más, e a segunda, o ciúme, a raiva, o orgulho, a inveja, o preconceito são humanos e não podem ser superados. Então, são duas visões que a gente aceita que a TV impõe pra gente. Isso está lá no texto, né? Na setinha da 5. Qual é, na visão do autor, a consequência de se aceitar essa generalização? Ao aceitar essa generalização, essas visões, segundo o autor, abrimos mãos da possibilidade de acordar, ou seja, de ver as coisas sobre uma perspectiva diferente, que pressupõe a possibilidade de transformação individual. Quando a gente acredita nessa generalização, a gente não abre mão da questão de que as pessoas são capazes de mudarem. A gente não acredita de que as pessoas são capazes de mudarem, tá? Na 6. O quinto parágrafo se inicia com uma referência à condição natural de liberdade dos seres humanos. Como o autor representa no texto essa condição de liberdade? Essa condição natural de liberdade é representada no texto pela imagem de alguém fixado em videogames, que de uma hora para outra pode levantar os olhos e fazer outra coisa. Em outras palavras, essa pessoa não está condenada a jogar videogame para o resto da vida. Ela pode fazer outras coisas, se ela levantar os olhos, se ela levantar do sofá, se ela quiser, ela pode fazer outra coisa. Do mesmo jeito, as pessoas podem ser más num dado momento, mas se elas acordarem, se elas olharem para cima, se elas quiserem mudar, elas podem mudar, tá? Na setinha da 6. Dessa condição de liberdade depende o nosso olhar para o outro. Explique. Assumir como verdade a possibilidade de transformação dos outros, ainda que no presente eles se comportem de modo negativo ou condenável, é o que nos permite sentir compaixão. Se, por outro lado, assumimos a visão estereotipada de que algumas pessoas são intrinsecamente más, não teríamos como sentir compaixão por elas. Então, quando a gente olha para o outro com um olhar de percepção, com um olhar de perceber a mudança, a gente olha com um olhar de compaixão. Aí entra o sentimento de compaixão que nós, seres humanos, somos capazes de ter. Na questão número 7. No final do quinto parágrafo, o autor introduz uma imagem. Que imagem é essa? A imagem criada pelo autor é da sujeira incrustada na louça. Aí vai de encontro com o título, né? Essa imagem da sujeira incrustada, aquela sujeira grudada na louça. Essa é a imagem que o autor introduz no final do quinto parágrafo. E a setinha, qual é a função dessa imagem na apresentação do ponto de vista defendido no texto?
Essa imagem, ela tem a função de traduzir para os leitores o que significa ser capaz de perceber a natureza mais profunda do outro, a sua potencialidade de transformação. Do mesmo modo como temos dificuldade em olhar para uma taça de vinho suja e ver o cristal puro de que é feita, também não conseguimos reconhecer a possibilidade de boas ações em pessoas que julgamos serem más, em função dos comportamentos que apresentam. É a comparação entre uma pessoa que é má com uma louça que é suja, aquela louça que está com aquela sujeira incrustada. A louça com a sujeira incrustada, você não consegue ver a beleza daquela louça. Do mesmo jeito, a pessoa com maldade, você não consegue ver a bondade, você não consegue ver a fundo aquilo que ela possui, as características boas que ela possui. Na questão número 8, o parágrafo final retoma a imagem introduzida no parágrafo anterior. Que função específica ela cumpre nessa passagem? A imagem da sujeira incrustada na louça novamente. No parágrafo final, cumpre a função de ampliar o sentido do que é dito sobre os outros. Devemos reconhecer seu potencial de transformação para incluir a nós próprios. Ou seja, a gente deve mostrar nosso olhar de compaixão para mostrar que temos bons sentimentos. Na setinha da 8, há alguma alteração no seu sentido? O sentido dessa imagem, ele é essencialmente o mesmo, com a ressalva de que agora passa a fazer referência à capacidade de mudarmos o nosso próprio comportamento. Podemos nos aproximar de nossas aflições com a mesma confiança inabalável que brota ao encararmos uma pia cheia de pratos imundos. Então, a gente pode encarar uma pia cheia de pratos sujos, do mesmo jeito que a gente vai olhar para a pessoa cheia de defeitos, cheia de maldades. Aquelas maldades, elas podem ser removidas do mesmo jeito que a sujeira dos pratos sujos. Na questão número 9, já é uma questão pessoal, né? Você concorda com a afirmação que encerra o último parágrafo? Nada realmente gruda em nós? Vocês concordam com essa afirmação? Sim ou não? E por quê? Então, eu concordo, gente. Eu acho que nada realmente gruda em nós, se a gente tiver a perspectiva, a vontade de mudar, né? Se a gente tiver vontade de mudar, nenhuma maldade vai grudar na gente, nenhuma uma ação negativa que a gente foi capaz de fazer vai decidir sobre o caráter que nós possuímos. Mas essa resposta é pessoal. Se vocês acham que as coisas podem grudar na gente, aí vocês justifiquem de uma forma que vocês acham que vai ser convincente, tá? Já na questão número 10, com base na análise feita, como você identificaria a natureza predominante do texto? É um texto expositivo, narrativo ou argumentativo? Então, aqui nesse texto predomina uma visão argumentativa, porque ele traz um ponto de vista e justificativas para essa opinião que ele coloca lá, tá? A intenção se concretiza no modo como ele estrutura seu texto, no uso que ele faz da referência a biólogos, psicanalistas, cientistas, mostrando assim o ponto de vista que ele pretende defender na criação de uma imagem, que é a questão da sujeira incrustada na louça, ou seja, da maldade grudada nas pessoas, para garantir que os leitores compreendam o que significa o potencial de transformação a ser reconhecido em todas as pessoas. Então, ele argumenta tentando mostrar que as pessoas têm capacidade de se transformarem, de mudarem, do mesmo jeito que nós podemos ter a capacidade de olhar com compaixão para essas pessoas, tá? Pessoal, só reiterando, quando terminarem a correção, tirem foto e me enviem, por favor, para eu estar marcando aqui como atividade concluída para vocês, tá? Porque todas essas atividades que vocês estão fazendo, elas estão valendo nota para vocês, tá bom? No mais é isso, espero que tenham conseguido corrigir. Qualquer dúvida podem me perguntar, eu estou aqui para ajudá-los, viu? Um abraço, se cuidem. Tchau.